Olá, olá! Bem-vindos a mais um encontro do livro Raízes Profundas, né? Nós estamos fazendo essa leitura aqui toda terça-feira, às 8h30 da manhã. E aí, deixamos o vídeo gravado no meu canal no YouTube, na playlist Raízes Profundas, e liberamos aí também toda terça às 18 horas, tá? Temos muitas novidades, né? Tanto aqui no YouTube como também no Instagram, né? Muito conteúdo novo saindo, também no meu blog, né? No meu site, adamobrasil.com.br. Então, se você quiser estudar um pouco mais o que é a hipnose ericksoniana, entender um pouco mais, aprofundar os conceitos, acompanha, né, os meus materiais aqui nas redes sociais e se sentir também o chamado, né, participa aí do nosso grupo, da turma 3 que está em processo de formação, tá bom? Então vamos aqui para o livro, porque tem bastante coisa para a gente visualizar, né? Vamos compartilhar aqui a tela para a gente poder fazer aqui uma espécie de recuperação, né, da linha de raciocínio do William O'Hanlon. Esse livro, eu acho muito interessante como o William vai apresentando, né, algumas coisas do Erickson, e como aluno dele, ele consegue ter uma visualização bem interessante para algumas questões. Eu sei que a letra está pequenininha aí, eu aumento já, é só para poder mostrar de novo aqui, como que o William tá fazendo essa recuperação de informações. Então, o capítulo 2 é toda intervenção no padrão, né? Então, ele vai mostrando que nós temos padrões de funcionamento, inclusive os nossos sintomas, os nossos sofrimentos são padronizados, né? Ou são estruturados em torno de um padrão, tá? E aí ele propõe, né, que o Erickson trabalhe em cima de um tripé a respeito desses padrões. Ou ele utiliza os padrões que já existem a serviço da mudança, ou ele altera e obstrui esses padrões, ou ele estabelece novos padrões. Ou ele faz uma dessas coisas, ou ele faz as três em sequência, como se fossem etapas, né? Então, primeiro, ele coloca os padrões a serviço da mudança, segundo, ele altera ou obstrui esses padrões, e terceiro, estabelece novos padrões. Então, a gente já leu a utilização dos padrões vigentes, se você ainda não viu, volta aí nos vídeos, né? Eu acho que esse é o 13º, se não me falhar a memória. Então, volta aí nos vídeos anteriores para você ver, tá? Se você ainda não viu. Então, a gente já estudou a utilização dos padrões vigentes. E aí a gente entrou na, na, ah, na modificação dos padrões existentes. E aí, nessa modificação dos padrões existentes, o Onhalo organizou modalidades de intervenção no modelo. Então, ele colocou aqui 15 modalidades, né, de como que o Erickson faz isso, como que ele anula, né, ou bloqueia esses padrões, e aí ele está vindo aqui trazendo exemplos de outros autores em cada padrão, tá? E aí a gente parou aqui no exemplo, né, no exemplo número 4, aqui que o Halun trouxe dois exemplos baseados no 4, né, que é uma localização no meio circundante, localização no corpo, e aí agora a gente vai para alteração da intensidade do padrão. Então, olha um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha para eu ir marcando, que eu esqueci de pegar. Pronto, vamos lá. Uma mulher que sofria de síndrome de Tourette, ou Tourette, né, caracterizada por xingamentos e gestos violentos e involuntários, foi aconselhada a fazê-lo bem baixinho, de modo que só ela pudesse escutar, e a transformar os gestos em movimentos mais banais, menos bandeirosos. Aqui é um exemplo de mudança de intensidade, que é o modelo número 5 proposto pelo O'Halloran. Então, olha só, né? Quando o Rossi, nesse texto, coloca assim, foi aconselhada. A gente tem que ter cuidado, pessoal, porque assim, ó, o Erickson, quando ele construía essas estratégias,
não era como um aconselhamento do tipo assim, olha, faça isso, isso e isso, que, bom, enfim, às vezes era assim, mas só para ficar claro, não existia um padrão, como era que o Erickson ia fazer com que essa informação chegasse até essa pessoa, era personalizada. Então, se para aquela pessoa funcionaria bem o aconselhamento direto, o Erickson faria. Se o Erickson percebesse que para aquela pessoa não dava certo esse aconselhamento direto, aí ele ia criar estratégias para que a pessoa tivesse a sensação de que teria chegado a essa conclusão sozinha, certo? Mas aí é interessante apenas perceber que o Erickson entende como é que eu posso manejar a intensidade desse sintoma, né, ou desse conflito, ou desse sofrimento, para que a vida da pessoa fique mais equilibrada, que ela consiga lidar com aquilo que está acontecendo. Vamos seguindo. Número 6, qualidade das circunstâncias, né? O padrão o modelo, né, de intervenção no padrão que o Von Hallam selecionou do livro do Halley, tá? Beleza. Um homem consultou Erickson queixando-se de que só conseguia urinar através de um tubo de madeira ou de ferro, medindo aproximadamente 20 a 25 centímetros de comprimento. Erickson recomendou-lhe usar um pedaço de bambu oco um pouco mais longo e que depois de algum tempo começasse a encurtá-lo pouco a pouco, até que ficasse com cerca de 12 centímetros. Em seguida, fez com que o paciente continuasse serrando o bambu até que deixou de precisar dele. Esse é um exemplo também, né, do que as terapias cognitivas comportamentais chamam de dessensibilização. Então, o Erickson ele faz algo, né, ele aumenta o tubo, né, que vai ser usado, e aí, lembra que eu já falei isso para você, né, que se o cérebro entende que é capaz de aumentar, ele também é capaz de diminuir. Então, ele aumenta e depois ele vai diminuindo gradativamente. Eu confesso, pessoal, que quando a gente faz um recorte muito específico desse, a gente pode estar minimizando o caso, tá? O caso clínico. Então, essa é uma das questões quando a gente estuda Erickson, é um dos desafios, porque a gente não tem todo o caso relatado. Tem um caso relatado por completo, que é lindo essa história, que se chama Homem de Fevereiro. É um livro inteiro do Erickson sobre esse caso clínico. Aí, nesse caso clínico, a gente fez a leitura e a discussão no meu grupo, né, de hipnose ericksoniana. Então, se você quiser, né, acompanhar, se você quiser entender, se você quiser aprofundar no Homem de Fevereiro, entre no meu grupo de hipnose ericksoniana, porque tá lá já todo o registro feito, todos os debates, todas as discussões. É um texto muito legal mesmo, tá? Mas é isso, assim, tá aqui voltando para a história do bambu, né? É assim, o Erickson, então, ele vai fazendo uma espécie de dessensibilização. E lembre-se de novo, né? Não vai funcionar com todo mundo isso? Não, o modelo do Erickson é um modelo personalizado. Ele está explicando isso aqui como exemplo de intervenção no modelo, né? Mas poderia ser feito de outra forma. O legal do trabalho do Erickson é isso, não é que agora que todo mundo que vai... Lembrem-se, ó, que o sujeito já traz a questão, ele já diz assim, ó, eu já uso um tubo de madeira ou de ferro medindo aproximadamente, né? Então, o Erickson, ele pega o que é posto, né, pelo cliente, paciente, e aí ele vai manejando isso para que conquiste ali o objetivo terapêutico definido ou sozinho ou definido em parceria com o cliente, tá? Vamos seguindo. Um casal solicitou terapia a Erickson e relatou dificuldades conjugais. Marido e mulher administravam conjuntamente um pequeno restaurante e viviam em conflito sobre a melhor maneira de fazê-lo. A esposa empacara na ideia de que o marido é quem devia cuidar do negócio, enquanto ela cuidaria da casa, mas temia que, sem a sua supervisão, o homem afundasse o empreendimento. Assim, continuava trabalhando com o marido,
e brigando. Erickson prescreveu-lhes o seguinte: pela manhã o marido iria para o restaurante meia hora antes da esposa. O trato foi cumprido. Quando ela chegava, o marido já tinha executado muitas das insubstituíveis funções da esposa, que começou a chegar cada vez mais tarde toda a manhã, a sair antes do horário de fechamento e, por fim, escasseou suas idas ao restaurante. As brigas acabaram. Isso também foi escrito por Jay Haley, e aqui está um exemplo de como intervir no padrão a partir do modelo de sequência, que é o número 7. Como assim de sequência, Adamo? O Erickson entendia que para que a gente faça algo, inclusive um sintoma, um adoecimento, nós sequenciamos as ações. Nesse caso especificamente, o Erickson entendeu que uma das sequências para que terminasse em conflito era a ida dela até o restaurante, porque ela começava a fazer as atividades e não dava espaço para que outra pessoa fizesse. Então, o Erickson quebra um elo dessa corrente, ele quebra a sequência. E aí, por exemplo, se a gente tem, deixa eu ver se eu dou um exemplo prático aqui, se para que eu saia de casa eu tenho que vestir a calça, que calçar os tênis e vestir a camisa, e aí eu saio de casa, se eu quebrar uma dessas ações, por exemplo, se eu parar de vestir a calça, eu consequentemente não vou conseguir sair de casa, porque eu não vou sair sem calças. Então, Erickson, ele buscava intervir em uma dessas etapas para que as seguintes não acontecessem, como se fosse uma sequência, né? Como se fosse uma queda de dominó. Então, a partir do momento que o Erickson faz essa intervenção, ele acaba evitando os conflitos, porque vai mudando a sequência daquela estrutura que antes já existia, daquele modelo que antes já existia. Tem um outro detalhe aqui, antes da gente prosseguir, que é quando ele diz assim, ó, Erickson prescreveu-lhes, né? Então, Erickson também trabalhava muito com prescrição do sintoma. Ele dizia para a pessoa fazer mais daquilo que a incomodava, só que dentro de um modelo diferente daquele que já vinha sendo apresentado, tá? Isso é bem interessante também. Mas vamos seguindo aqui, ou senão a gente não para, né? Só relembrando, pessoal, para quem está aqui ao vivo com a gente, que o nosso tempo de encontro diminuiu, né? Os primeiros eram 50 minutos, e aí eu vi que os vídeos estavam muito longos, e enfim, né? A ideia é que a gente vá trabalhando de uma maneira leve. Então, a partir da terça-feira passada, nós diminuímos para 30 minutos, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Um rapaz que tinha medo de viajar procurou Erickson. Só podia dirigir dentro do perímetro urbano. Do contrário, vomitava e depois desmaiava. Erickson sugeriu-lhe que viajasse às 3 horas da madrugada, vestindo sua melhor roupa. É super interessante, né? Isso, assim. Erickson tinha umas loucuras, né? Tipo assim, por que é que ele, né? Por que é que é tão diferente, assim, né? Aí vamos nos esforçar para entender por que dessa sugestão. Ao chegar à divisa, devia parar o carro e correr para uma vala de pouca profundidade que havia perto da estrada. Lá deveria deitar-se até que a náusea e a tontura passassem. Depois ficaria de pé, dirigiria até a cabine telefônica seguinte e repetiria o procedimento. O rapaz fez a coisa certa, mas ficou tão irritado com Erickson, porque era a melhor roupa, né? Ele tinha que deitar na vala. E com sua prescrição sem pé nem cabeça, que achou por bem se limitar a voltar para o carro e curtir o volante. 13 anos depois, ainda continuava livre dos sintomas. Foi o Halley e o Rossi quem escreveram isso, né? Curto-circuito, o modelo de intervenção, né? O Erickson, ele trabalhava muito com confusão mental. Então, nesse caso, o Erickson utilizou uma uma emoção interna como recurso para promover a mudança, né? O sujeito ficou
com ódio do Erickson, né? Diz assim, mas vou sujar minha roupa, né? E aí ele se limitou apenas a voltar para o carro, né? Então ele foi lá, saiu do carro, olhou para a vala, mas aí simplesmente voltou para o carro e curtiu o volante. Quando o Halley e o Rossi coloca 13 anos depois, ainda continuava livre de sintomas, a gente precisa entender como que eles chegaram a essa informação. Talvez tenha sido depois que o Erickson morreu, não, porque aqui é de 69 e 70, né, a publicação, aqui é a página, a publicação é de 73 e o outro de 80. Enfim, o Erickson morreu aqui em 1980, né? Então não sei como que chegaram a essa informação, talvez tenha sido justamente o Rossi, né? Posteriormente, não sei. Mas a ideia é que essas informações elas foram chegando, né? Com o tempo, porque as pessoas começavam a falar, né? O Erickson ele nos Estados Unidos ele teve um boom assim de sucesso, né? Porque ele influenciou a terapia estratégica e tal. Então essas intervenções que o Erickson fazia e que às vezes a gente não sabia o resultado, só depois de muito tempo é que chegava, né? Uma paciente ligou para ele falando sobre isso 10 anos depois, né? Sobre os resultados, enfim. Então, só com o tempo é que a gente foi descobrindo, inclusive, algumas dessas intervenções. Então, é uma coisa relativamente simples. Agora tem um desafio, viu, pessoal? Ó, cuidado para não confundir. A terapia ericksoniana não é ficar mandando as pessoas fazerem loucuras, não. É assim, ó, o Erickson ele dizia que para você pregar um quadro na parede, você tem que acertar um único prego. Não adianta você colocar 30 pregos na parede, porque você quer pendurar aquele prego, aquele quadro em um único lugar. Então, você tem que bater um único prego na parede. Quando uma intervenção dessa funciona bem do jeito que funciona, é porque o Erickson encontrou qual era o prego que tinha que bater na parede. Então, assim, ó, essa intervenção vai funcionar com todo mundo que tiver medo de viajar dirigindo? Não, não vai funcionar, porque talvez alguém vá lá e repita isso e só suje todo o carro, não consiga resultado nenhum com essa experiência. Então, vai depender muito do que o Erickson ouviu e de como que ele percebeu qual a melhor intervenção no padrão daquela pessoa, tá? E aí, se você quiser ampliar a tua percepção sobre como, né, fazer essa leitura das intervenções e das pessoas, aí você já sabe, né, que você tem esse acesso à nossa formação, né, que a gente vai dando mais detalhes de como é que o Erickson fazia essa espécie de leitura do funcionamento do ser humano. Mas vamos aqui, né? Vamos para mais exemplos. A gente não vai conseguir terminar todos os exemplos hoje, mas está tudo bem, tá? Então vamos lá. Erickson supervisionou um caso clínico de Zweig, né? Se você não conhece o Jeffrey Zweig, ele é o psicólogo que deu continuidade ao trabalho do Erickson, ele quem deu o nome, né, de hipnose ericksoniana. Então, Erickson supervisionou um caso clínico de Zweig protagonizado por um paciente portador de dermatite. O indivíduo se coçava enquanto dormia, atrapalhando o próprio sono e o de sua esposa. Erickson aconselhou que Zweig dissesse ao paciente que enrolasse cada dedo numa fita antes de dormir. Zweig protestou, alegando que se tratava de um antigo problema, ao que o Erickson respondeu: diga-lhe então que arranje um bom sortimento de fitas. A intervenção foi bem sucedida. É o descarrilhamento, né, que basicamente é muito parecido com aquela coisa da sequência, tá? Tá bem aqui, ó. Interromper ou impedir alguma maneira que se produza toda a sequência ou parte dela, né? E aqui no 7 seria modificar a sequência dos acontecimentos que envolvem o sintoma, né? Em modificar as etapas, né? Tipo aquela que o Erickson falou sobre a esposa ir mais tarde. E aqui o 9 seria interromper ou impedir que se produza toda a sequência, né? O exemplo que eu dei lá no 7 vale mais para o 9, tá? Aqui no caso só para deixar claro, né? O 7 é mais uma inversão, então ela continua indo para o restaurante, só que em um outro horário, tá? Então tá aí. Nesse exemplo especificamente, né, da dermatite, é, é,
quando o Zweig ele fala assim, mas é algo antigo, né? É muito interessante porque o Erickson acreditava assim nessa gênese, né, no inconsciente de alguns sintomas e a maioria dos sintomas e a maioria das doenças. Só que o Erickson não se limitava a isso. Ele entendia que a nossa mente ela era muito complexa e que caso o sujeito conseguisse, né, parar de se coçar, por exemplo, isso poderia ter um efeito cascata de, inclusive, de ajuste da estrutura inconsciente, de organização da estrutura inconsciente, para que ela entendesse que era desnecessário gerar um novo sintoma. Óbvio que aqui a gente estava falando de um caso clínico que o Zweig já estava acompanhando, então faltava esse ponto, né? Faltava esse detalhe. E o Erickson poderia ter construído qualquer outra intervenção. Quando ele propõe essa especificamente de enrolar cada dedo numa fita, talvez tenha relação com. Enfim, aí a gente poderia enlouquecer aqui e fazer um exercício, tipo assim, será que faltava para esse paciente, para esse cliente, alguém que colocasse limite para ele na infância, que dissesse que ele não podia fazer algo, né? Será que a partir do momento que ele enrolou a fita no dedo, ele mesmo não colocou esses limites em si próprio e acomodou alguma angústia, algum vazio, algo que estava no inconsciente, né? Então, é esse o detalhe, assim, porque parece tudo muito simples numa intervenção ericksoniana, mas é muito importante entender que o Erickson ele conseguia enxergar todo esse panorama rapidamente. Por isso que ele construía intervenções simples, rápidas, objetivas e diretas, porque ele fazia esse estudo, essa análise de uma maneira muito ampla e rapidamente. E com o tempo ele foi ficando cada vez mais expert nisso, né? Mas vamos aqui para mais um, né? Uma mulher sofria de alucinações auditivas. Erickson fez com que, bom, eu não sei, né, qual o caráter dessas alucinações, porque lembre-se que Erickson, como psiquiatra, ele trabalhou com psicóticos, né? Então, eu não sei qual a natureza dessas alucinações, tá? Erickson, texto, né? Erickson fez com que ela anotasse tudo que as vozes lhe diziam. Zweig, acréscimo de um novo elemento, número 10, né? Então, esse é o modelo de intervenção número 10, acrescentar ou suprimir pelo menos um elemento na sequência. Então, Erickson só pediu para que ela anotasse tudo que as vozes lhe diziam, e a gente não tem aqui o resultado, né, do que aconteceu, mas provavelmente essas alucinações diminuíram ou acabaram, porque quando é algo que acontece apenas na nossa mente, né, tipo alucinações, elas têm dificuldades quando você começa a concretizar isso com a escrita, você transforma isso em pensamentos, né? E aí isso começa, né, a funcionar de uma maneira diferente na sua mente, né? Deixa de ser alucinações e passa a ser, por exemplo, estruturas da tua mente mesmo, né? Mas enfim, aí eu não tenho material para afirmar isso porque eu não estou com o caso todo aqui. Isso é só um exemplo de como acrescentar um novo elemento no funcionamento do padrão. E antes da gente terminar por hoje, vamos ver um exemplo aqui do modelo número 11, que é fragmentação em unidades menores. Um bom exemplo da fragmentação dos sintomas já foi exposto nesse capítulo. Refiro-me ao caso do policial aposentado que sofria de obesidade, fumava, comia e bebia em excesso. Erickson fragmentou os padrões de tabagismo, da alimentação e da bebida em unidades menores. Isso pareceu suficiente para a mudança dos padrões. Então, lembre que Erickson criou ali, né, comportamentos específicos que ele tinha que fazer para comer o que ele queria comer, ou para fazer ou para beber o que ele queria beber, para fumar o que ele queria fumar, tá?
Deixa-me ver aqui se eu localizo. É. Mas, enfim, é um caso em que o Erickson ele dá esse direcionamento, né? De acordo com, acho que é no capítulo anterior, que aí eu não sei se você vai lembrar que ele falava assim, ó, você tem que ir caminhando até o mercadinho lá para fazer as compras, né? O lugar que você faz as compras, e aí você não pode comprar, né, mais do que o suficiente para aquele dia e tal e tal. Então, o Erickson estimulou essas caminhadas, né? E, enfim, começou a criar necessidades, né, em torno daquele comportamento. E aí isso foi um exemplo de fragmentação, tá bom? Nós vamos concluir por aqui hoje, tá? Ainda fica faltando aí um, dois, três exemplos, né? E o quarto, que é um texto inteiro, tá aqui. Mas aí por hoje é isso, pessoal. Terça-feira que vem a gente se encontra novamente, certo? Hoje é dia 1º de março, né? Então, seja bem-vindo aí, março. Terça-feira, dia 8, a gente se encontra novamente às 8h30 da manhã para fazer essa leitura aqui de 30 minutinhos. E se você está vendo aqui no YouTube, também comenta aqui como que está sendo a tua experiência. Se possível, curta e se inscreva em nosso canal para que você receba tudo o que vai sendo atualizado aqui no meu canal. Um forte abraço para todos vocês. Quem está ao vivo aqui comigo agora, tenha uma ótima terça-feira e a gente se encontra em breve. Valeu!